Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Flavielze é professora e biomédica. Em 2014, ela precisou ser operada por causa de uma malformação arteriovenosa na região esquerda do cérebro. Foi quando ela teve a sua primeira EQM. Logo depois da cirurgia, ela precisou ser colocada em coma induzido e teve uma segunda EQM. Ela aprendeu tanto e quem assistir essa entrevista vai aprender também. Bora nessa? Boa tarde, Flavielze. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco, do canal Afinal que Somos Nós, a sua história, a sua EQM. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo, em todos os detalhes. Se for possível, muito obrigado desde já. Eu que agradeço, Carlos. Bom, eu sou biomédica, né? Aliás, estou biomédica e professora, e tive uma experiência de quase morte há quase 7 anos atrás, no ano de 2014. Foi quando foi descoberto uma malformação arteriovenosa na região esquerda do meu crânio, né? A região parietal, né? E mais para trás. Ela já estava num ponto que não tinha outra alternativa a não ser a cirurgia, né? Mas mesmo assim eu necessitei de ficar internada durante muitos dias, o total da internação até a alta deu 42 dias de internação. Então eu fui operada no mês de maio, se não me engano, 16 de maio, e estava tudo como esperado, né? Já era uma cirurgia eletiva, porém tinha uma certa urgência, né? Por conta do tamanho da malformação, que já estava em torno de 5 centímetros de diâmetro. E eu me lembro que nesse período que eu estava, antes de fazer a cirurgia, mesmo na época, estando num grupo religioso, eu ainda tinha as minhas convicções, né, bem diferentes, que a gente não conta para ninguém, né? Mas eu fazia exercícios mentais, já me vendo fora do hospital, curada, e é uma questão de exercício de programação neurolinguística, né? E misturado com uma visualização, assim que eu consegui ter um pouco mais de paz, né, para poder fazer uma cirurgia que não seria muito confortável, né, digamos. Bom, veio o dia da cirurgia, eu, no momento, pedi muito a Deus, pedi, inclusive, licença para o anestesista, era uma mulher, na verdade, para eu orar antes de fazer a cirurgia. Eu estava com muito medo, né? Quem é que não tem, né? Então, eu não me vi terminando essa oração. A verdade é essa, né? Mas eu me lembro de ter pedido para não ver o meu corpo. Por que eu pedi isso? Porque desde criança eu tenho o que nós podemos chamar de projeção astral, só que eu nunca tive controle de nada disso, isso acontece, eu estando dormindo, me vejo fora do corpo, depois volta, e é uma coisa que me incomoda bastante, né? E tem gente que chama isso de catalepsia do sono, cada um tem um termo, eu só sei que eu não gosto, né, da volta, né, de sentir que estou saindo e que estou voltando, é desagradável, né? Mas, sendo anestesiada nesse momento, logo depois eu me percebi dentro do corpo, sendo operada. Eu não sentia nada, não sentia dor nem nada, mas eu ouvia tudo que estava sendo feito na sala, né? E na hora que eu comecei a me desesperar, por favor, meu Deus, por favor, não me deixa ver,
o meu corpo, não quero ver, eu não quero ver isso, não quero ver. Mas as horas da cirurgia foram passando, isso já é... A minha cirurgia durou 12 horas, quase 12 horas, sendo que ela estava programada para 5, né? Chegou um momento que houve alguma coisa no meio alguma intercorrência no meio dessa cirurgia. Eu via os olhos aflitivos dos médicos, dos enfermeiros, né? E ouvi uma das máquinas apitar. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque eu me negava a me projetar do corpo. Eu não queria sair dali, eu não queria ver nada. Então, foi a hora que aconteceu, da mesma forma que acontece as projeções, ou seja, sem eu controlar. E eu fui simplesmente ejetada do meu corpo para fora do hospital, né? Nesse momento, eu senti que o meu crânio esquentou e esfriou abruptamente, e eu fui ejetada para fora do hospital. E nesse ejetar, foi assim, um lapso de escuridão, eu estava numa completa escuridão, aí eu não via nada, eu só sentia que eu estava indo para algum lugar. E quando eu me deparei, eu me vi nua do lado de fora do hospital. E aí eu já meio que, é como se eu já soubesse que eu não estava mais no meu corpo. É algo que você sabe na hora, né? Não sei como que a gente consegue ter essa dimensão, né? E eu rapidamente me senti, me vi nua e me tapei, né? E fiquei me protegendo e fiquei observando que as pessoas estavam passando para um lado e para o outro, mas não me viam. Mas haviam algumas pessoas que me viam. E aí eu comecei a observar, a entender que ou eu morri, ou eu estou em projeção, né? Saí do corpo, estou aí passeando porque Deus me atendeu para eu não ver meu corpo. Mas estou nua, o que eu vou fazer, né? E nesse momento veio uma pessoa, uma dessas que me viam, que me reconheciam. Essas pessoas, elas não eram vivas, não eram pessoas encarnadas, não eram pessoas vivas, né? E veio um rapaz me abordar. E eu sabia, eu lia nele, ou eu sabia, ou eu ouvia, eu não sei. Eu sei que ninguém mexia a boca, né? Mas eu entendi que ele ia me atacar. E eu, no momento, eu disse: você está proibido de me tocar. Você está terminantemente proibido de me tocar. Se afaste. E ele simplesmente obedeceu. Foi quando eu ouvi uma voz, não vi ninguém, né, comigo, mas eu ouvi uma voz, tipo que, falando: Flaviel, não sai daqui da frente do hospital, não saia do hospital, não saia para lugar nenhum, fique aqui. E aí eu falei assim: meu Deus, mas como é que eu vou ficar aqui? Gente, mas quem é que está falando, né? Pensei. Mas eu comecei a observar isso. E eu voltei para dentro do hospital, eu já estava nesse momento eu estava na recepção. Eu via todas as pessoas andando para lá e para cá, e por um momento eu cheguei a chamar o guarda e falar: por favor, me ajuda, por favor, me ajuda, e ele lá, igual um doido de pau, né, coitado, não estava me vendo. E de repente eu observei que tinha um casal de idosos que me viram, que me enxergaram. Falei assim: pronto, é da turma, né, que conhece, que tá me vendo. Ou tá morto, ou tá em coma, ou tá viajando. E eu, muito constrangida, né, nua, eu falei assim: como é que eu vou fazer, gente? Eu vou ficar aqui desse jeito. E aí a senhorinha falou: pense que está vestida, que você vai estar vestida. Então, é como se, nisso que ela falou, mas não falou com a boca, é como se ela tivesse me acompanhado até a rouparia do hospital.
porque logo eu estava na rouparia do hospital. Quando eu fechei os olhos, que me vi vestida, eu me vi na rouparia do hospital, mas ainda continuava nua. E vi aquele monte de roupa suja. Aí eu falei assim, eu não vou vestir roupa suja. E aquela vozinha me acompanhando, assim, que suja, não tem nada suja, é só você pensar. Pensa numa roupa limpa, que você vai ver a roupa limpa. E aí, quando veio a outra porta do lado, era onde tinham roupas já prontas para centro cirúrgico, lençóis, era uma rouparia mesmo do hospital. E então, quando eu pensei numa roupa limpa, eu me vi de novo de frente para essas roupas, né, na rouparia, limpas, e aí eu me vesti, né, de um kimono do próprio hospital. É um avental, né, que a gente veste, amarra atrás, fica com o bumbum de fora e a frente coberta. Mas já era alguma coisa, né? E nisso eu comecei a querer procurar minha mãe, né? Eu queria saber se eu estava morta, se eu estava viva, se estava tudo correndo tudo bem. E eu consegui chegar, né, na porta do hospital novamente. E eu falei assim, bom, vou observar. E fiquei observando ali. Eu não sei quanto tempo eu fiquei observando, né? Mas aí eu consegui, de alguma forma, entrar na porta, na antessala do centro cirúrgico, que é onde os parentes ficam, os familiares ficam aguardando notícia da cirurgia. Só que quando eu cheguei nesse lugar, eu não conseguia me aproximar da minha mãe. Eu ficava em cima. Eu só via a movimentação de cima para baixo. Eu não conseguia fincar meus pés no chão. É como se eu estivesse flutuando, né? E eu tinha uma segurança de que estava tudo bem. A minha mãe estava ali, então é porque eu não tinha morrido, né? Então eu fiquei ali aguardando. Eu sei que houve um momento que uma pessoa veio e falou com a minha mãe que ela poderia ir embora, que a cirurgia ainda ia demorar muito e que qualquer coisa eles mandariam o boletim, né? Falariam com ela. Ela poderia ir embora para descansar. E nessa hora eu me desesperei, porque eu vi minha mãe saindo do hospital. E nisso que ela foi saindo do hospital, eu fui acompanhar. E aí veio de novo essa voz: não saia do hospital, não saia do perímetro do hospital, né? Não saia daquilo, mas eu tenho que ir com a minha mãe, eu tenho que ir. E eu não via ninguém falando comigo, mas eu ouvia. E quando eu cheguei na rua, eu saí da área protegida, eu acho, né? Foi quando eu fui pessoas que na frente do hospital, isso no físico mesmo, tem uma rua que eles chamavam, na época tinha, não sei se hoje ainda tem, de Cracolândia. Era onde as pessoas se drogavam mesmo, isso de verdade, né? Só que aí eu passando, né, ninguém tá me vendo, né? Então tá tudo bem, né? Só que o problema é a companhia que estava com eles, né? E nesse momento eu vi um quadro muito assustador, né? Que quando eles... Isso minha mãe já tinha vindo de moto, eu não tinha como acompanhar minha mãe. Eu não conseguia acompanhar, né? E lá eu fiquei, observando isso. E ao passo que eles usavam a droga, eu via perto deles um ser, parece com um corpo de gente, mas é só o formato, como se fosse uma gosma preta, uma fumaça preta. Eu não tinha como definir esses seres, né? Mas eles sugavam da região do nariz e da boca das pessoas aquilo que elas estavam usando, e também saía escuro. Então, a pessoa usava droga, tinha reações, né, de
de uma pessoa que acabou de usar uma droga, por exemplo, o crack. O ser se extasiava, né, tinha reações de êxtase. O drogado tinha um êxtase pequeno, mas logo depois pensava na família, não vou usar mais, não quero usar mais. Eu ouvia o pensamento perturbado das pessoas que se drogavam. Eu não quero mais, eu não quero essa vida, eu não quero mais. É como se fossem várias pessoas em uma, né? E esse ser instigava, pedia, sugava cada vez mais. Quanto mais ele sugava, mais a pessoa se drogava. E aí eu entendi que realmente eu estava numa situação, numa zona não muito boa. Eu não devia ter saído de dentro do hospital. Eu estava realmente em perigo. Quando eu me dei conta disso, veio um grupo de seres e esses seres eu consegui identificar. Eu achei que eles não fossem me atacar. Por quê? Porque na minha família tem pessoas com necessidades especiais, né? Síndrome de Down e hidrocefalia, algumas outras malformações já tiveram na nossa família. Isso mais assim para o lado dos primos da minha mãe, né? E eu tive inclusive um tio que havia falecido há pouco tempo e ele tinha síndrome de Down e era um amorzinho de pessoa. E essas pessoas pareciam que eram pessoas com necessidades especiais, mas não eram. Não eram. Eram seres estranhos. Quando chegaram perto de mim, eu vi que os olhos deles não tinham a parte cristalina do olho, era só íris, era uma íris escura, né? Baixinhos, todos do mesmo tamanho, né? Um pouquinho mais baixinhos eu sou baixinha, né? Mas um pouquinho mais baixinho que eu, e muito agressivos, muito agressivos. Eles não conseguiam me bater, mas eles conseguiam colocar as mãos em mim, colocavam as mãos em mim, e isso parecia choques elétricos. Toda vez que um deles conseguia me encostar, eu tomava um choque, e eu desfalecia, como se eu fosse desmaiar, né? E a hora que eu consegui, eu acho que eles me sugaram tanto essa energia, que eu voltei para o meu corpo. Foi a hora que eu acordei da anestesia, já era noite, já era acho que muito mais de meia-noite, só que eu voltei muito agitada. Muito agitada. Todo o pessoal, as enfermeiras, os médicos estavam ali na hora que eu estava acordando da anestesia. Eu já estava já tinha sido extubada e tudo. Então, eu não queria que ninguém me tocasse, porque esses seres se misturavam com o rosto das pessoas que estavam cuidando de mim. Então, eu achava que eu ainda estava sendo atacada, e, na verdade, eu estava sendo cuidada, né? Mas eu não conseguia diferenciar. Então, demorou um tempo para eu poder entender que eu estava sendo atendida e não atacada. Mas, por conta dessa agitação toda, eu estava com drenos no crânio, tive uma cirurgia com uma cicatriz gigantesca, um Y aqui, daqui até aqui, totalmente careca, cheia de dreno, cheia de buraquinho na cabeça. Então eu queria arrancar aquilo, eu queria sair dali correndo. Para mim estava todo mundo querendo me matar ali naquele momento. Então eles me sedaram, me colocaram em coma induzido, né? E quando me colocaram em coma induzido, eu tive outra EQM. Aí é que a história fica ainda mais interessante. Porque a partir desse momento, eu entendi, ok, fui operada, ok, não sair do hospital, ok, entendi que eu tenho que ficar por aqui, e agora eu estava já num outro lugar. Neste lugar, era como se fosse o terraço do hospital. Se eu tivesse como explicar, é como se fosse o terraço do hospital.
Só que lá, eu achei que eu ia estar livre como estava antes, na primeira fase da EQM. Só que lá eu também estava presa. Eu não tinha nada, nenhuma atadura, nada, não tinha nada amarrado em mim. Mas parecia uma cama, mas não é igual a do hospital. Eu tinha a sensação de ser, mas eu estava em pé. Então eu estava grudada nessa placa. Não tinha nada me amarrando, mas eu não conseguia me mexer. É como se eu tivesse amarrada tanto quanto eu estava na UTI. E quando eu olhei para o meu lado esquerdo, aí nesse momento eu não conseguia ter toda aquela amplitude que eu tinha antes. Eu comecei a ter uma limitação para ser tratada ali. Eu olhei para o meu lado esquerdo, tinha uma enfermeira, eu lembro direitinho que a cor do jaleco dela era meio rosadinho, né? Ela tinha, depois que, logo no início, ela parecia meio borrada, era uma luz borrada, depois foi se definindo como uma pessoa morena, dos cabelos encaracolados, uma morena lindíssima e com um olhar muito sereno. Eu nunca vi uma pessoa com aquele olhar, né? E ali a primeira coisa que eu fiz foi perguntar: morri? E ela disse que não. Vou morrer? Aí ela disse: todos nós morremos. E é essa morte que você está perguntando, todos nós morremos. Aí eu fiquei meio que irritada, né? Eu falei assim, eu não estou brincando, né? Olha a minha situação, do tipo, né? E aí a voz que tinha me acompanhado anteriormente, falou assim, Flavielze, mas nem quando você está sendo cuidado você tem jeito? Calma, ó, e quando a pessoa fez ó, aí eu lembrei do ataque. Falei assim, não, pode deixar que eu vou ficar boazinha, amiga, vou ficar boazinha, pode deixar que eu vou ficar boazinha. Tá, então tá bom. Vamos de novo. Tá, tudo bem. Não morri. Não, não morreu. Tá, eu estou para morrer agora, nesse exato momento, passar por lá de lá, tipo, bater as bielas, bater as botas, ir embora, deixar meu filho, minha mãe, né? Aí a pessoa, tipo, né, não tenho como te responder, né? Ficou naquela coisa assim, depende de você. Depende muito de você também. Porque o que foi aquilo, né? Do tipo, a minha agitação, eu entendi o seguinte, que foi a agitação da volta da anestesia, né? Que ela estava se referindo. Eu não tenho culpa. Eu cheio de anestesia na cabeça, eu achei que eles estivessem lá dentro, tipo, fui me justificar, né? Mas não, tudo bem. Ó, sua cirurgia foi um sucesso. Você está sendo cuidada, você está sendo amparada. Agora você precisa se acalmar. Você precisa ficar aqui. Você não pode sair passeando. Viu o que aconteceu com você? Aí eu entendi que a minha desobediência, né, que eu não devia ter saído daquele perímetro de segurança, né? Eu não devia ter saído. Eu fui por conta do apego à minha mãe. E eu devia ter ficado ali. Que era ali que eu estava sendo cuidada, tratada, né? E com isso, eu tive muitos dias para sonhar dentro da EQM. Até do tipo, acordava, dormia, acordava na EQM. Dormia, acordava na EQM. E ela sempre do meu... Eu, inclusive, ia falar assim, misericórdia, você não descansa não, você só fica em pé. Assim, tipo, eu quero ficar... Eu que estou aqui, né, sendo cuidada, eu estou cansada. Como é que você está em pé aí, não está cansada? E ela sorria, né, muito gentilmente com a minha... Ela falou assim, você é bem espirituosa, foi o termo que ela usou, você é bem espirituosa. Não, eu vou ter o meu tempo de descanso. No momento eu não estou cansada.
Mas aí eu comecei a observar que tinham pessoas que estavam ali naquele local, que eram pessoas que era um local de transição. Ficou claro para mim que era um local de transição. De quem estava em coma, de quem já estava internado, já não estava em coma, mas já estava prestes a partir. É como se fosse uma parte da alma da pessoa está lá, uma parte da pessoa está lá e a outra está lá na cama do hospital, né? E quando eu queria bisbilhotar a UTI, eu não me sentia bem. Como falo, eu não precisava de paredes para ver a UTI. Bastava eu pensar na UTI. Então, ela me disse o seguinte, esse ser me disse: se você pensar na UTI, você vai ver aquilo que você pediu para não ver, que é seu corpo. Aí eu falei assim, então, meu Deus, como é que eu faço para não pensar na UTI? Quando ela falou para não pensar na UTI, eu já pensei na UTI. É igual você pedir, não pense num elefante rosa de bolinhas brancas. Ou seja, você já viu o elefante do jeito que foi descrito. Ela calma, respira, tranquiliza e fique aqui. Nunca tive que meditar tanto na minha vida, porque toda vez que eu pensava, é como se abrisse o chão, não é não chão, abrisse uma forma de olhar. E aquilo não me agradava, me dava, é como se eu me aproximasse do meu corpo e eu ficasse muito angustiada, ficasse muito agitada. Então, eu ficava mais tranquila quando eu sabia que a minha mãe chegava. Quando a minha mãe chegava, eu sentia. Então, eu via a minha mãe entrar na UTI. Então, eu respirava aliviada e ficava, não, eu ainda estou viva, ela não está mentindo para mim. Aí, teve até uma hora que ela falou assim, eu estou ouvindo você falar, eu não minto. Ou seja, fui tomada ainda uma beliscada, né? Uma chamada de atenção. Eu observei que à minha frente tinha um local que era transitório de luz, né? A luz, ela expandia e diminuía, expandia e diminuía. E aí eu queria perguntar para esse ser, né? O que estava acontecendo, né? Eu ainda ia brincando, tipo assim, o que é uma boate, uma rave, um forró, que luz é essa, né, que tá vindo, indo e vindo. Aí ela sorriu e falou assim, não, ali é quando realmente se vai. Se você tiver que ir, você vai? Aí na minha cabeça eu falei assim, filha de um bom Jesus Cristo, né, para não falar outra coisa. Que pergunta que se faz? A pessoa tem um filho de 9 anos ainda, né, esperando em casa. Uma mãe, uma família, toda querendo continuar vivendo. E a pessoa me pergunta se eu quero continuar a vida, mas a vida do outro jeito, né, do tipo, e se você for, você vai com tranquilidade? Lógico que não! Eu não quero ir agora, né? E eu continuei observando. E aí teve uma senhorinha que veio buscar o marido. E o marido não quis ir, né? Aí eu perguntei, mas pode assim, é? É assim, eu posso ir se eu quero, eu posso ficar se eu quero? Eu disse, não. Mas também depende muito de vocês. Depende muito da gente quando a gente está aqui. Mas quando tem que ir, vai. Assim, fácil, né? Vocês convencem, assim, o poder de convencimento de vocês é muito forte. Aí ela disse, digamos que sim. Ou seja, quando é a hora realmente da pessoa ir, e se a pessoa estiver desesperada, não querendo ir, o que eu entendi, tá, Carlos? É que eles têm uma forma de anestesiar a gente, eu não sei. Porque o olhar deles é muita paz, é muita tranquilidade. Tem hora que você esquece que você até tem família. Por fração de segundos eu esquecia que eu tinha mãe, eu esquecia que eu tinha filho, né? Olhando para aquela luz, ninguém fica muito
ninguém fica agarrado com nada aqui. Então, eu observava o que acontecia com as pessoas, mas eu não ficava encarando a luz, porque eu sabia que eu corria o risco de ir para lá. Mas essa senhorinha veio buscar esse senhor, aí esse senhor falou assim, não, eu não vou. Se eu posso ficar mais um pouquinho, eu vou ficar. Tem a nossa filha. Aí eu fiquei só ouvindo, né? Não tinha como, eu não queria fofocar, mas tudo que eles falavam a gente ouvia. Aí a senhorinha sorridente, tudo, até pegou um cálice, assim, um vidrinho de, não sei se é remédio, não sei o que que era, com a pessoa que estava cuidando de mim. E usou para tomar ou para se limpar, alguma coisa assim. Aí eu olhei para a pessoa do tipo assim, né? Tá dando minhas coisas para os outros, que eu nem conheço, né? Mas aquela coisa assim, mas, né? Como é que é assim? Aí ela assim, aqui nada é de ninguém, tudo é de todo mundo. Aí, tá bom, desculpa aí, pela vergonha que eu passei, né? Mas eu fiquei observando aquela velhinha, depois eu fiquei até com vergonha. Ela é muito gente boa, muito fofa, a velhinha. E eu fiquei assim, né, pensando, ai, tadinha, ela vai embora de novo sozinha, o rapaz vai ficar, né? O marido vai ficar. Aí o senhorzinho olhou para mim e falou assim, aqui, ela aqui foi operada pelo Daniel também. Daniel é o nome de um dos cirurgiões que estava na equipe, né? Que me operou. Aí eu falei assim, meu Deus, a gente em tudo quanto é lugar, né? Espírito Santo já é um ovo de codorna prematuro, né? Agora aqui o negócio é mais afunilado ainda, pensando, né? Aí eu falei assim, aí eu fiquei assim, né, olhando, porque eu não sou muito assim de conversar com pessoas com quem eu não conheço, eu sempre fui meio reservada, né? Aí ele falou assim, aqui ó, eu tô bom todo, tá? Eu tô bom todo, você vai ficar boa também. Aí eu olhei para a pessoa assim, a pessoa sorrindo o tempo todo, né? Que a pessoa é só sorriso, parece que é funcionário da Colgate, sei lá. Aí, aí eu falei assim, que bom, né? Aí foi a hora que eu comecei a interagir com ele. Só que aí ele foi se desvaindo, foi sumindo. E a senhorinha foi embora na luz, né? Foi assim, agora entendi mesmo, né? Que aquela luz ali, algumas pessoas vêm, né? É como se fosse um portal. Vêm as pessoas desencarnadas, vão as pessoas que estão para ir também. Então, eu não vou ficar olhando para essa luz, não. Porque toda hora que eu olho para essa luz, eu esqueço até quem eu sou, né? E foi passando os dias, foi passando, né? Porque eu fiquei 8 dias na UTI, com coma induzido foram 6 dias, né? Então, deu bastante tempo para ficar observando todas essas movimentações, né? E eu resolvi, na verdade, entrar em contato com vocês, Carlos, para contar essa história, porque eu, assim, todo mundo falava de um túnel, uma luz, né, aquela coisa assim, eu falei assim, gente, eu não vivi só isso, né, eu vivi umas coisas meio estranhas, e eu não tinha coragem de ficar contando isso para todo mundo, né, e tava assim, não, eu vou bora para lá, para esse canal, para poder ver se eu consigo interagir com as pessoas que têm vivido essas coisas, né? Eu me lembro que ainda na EQM, antes de voltar, né? Com base com o que o velhinho tinha falado, eu peguei carona na oração que eu tinha feito antes, né? Falando com Deus, né? Deus, a gente é eterno, né? Eu já acreditava que a gente era eterno, só não sabia que a gente encontrava do outro lado. A gente é eterno, né? O senhor vai ter todos os seus filhos tudo de volta, né? Então, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, meu filho tá tão novinho, né? Deixa eu ficar, por favor, por favorzinho, me deixa ficar mais um pouquinho. E aí eu voltei a rezar dessa forma, a orar dessa forma, ó, o senhorzinho conseguiu mais um tempinho, então me deixa aqui mais um tempinho, por favor, por favorzinho, por favor, me deixa acordar, eu quero voltar, né?
E aí a pessoa que estava do meu lado me pediu para eu me acalmar, que já estava na hora de voltar. Aí eu falei, peraí, não, peraí, né? Voltar para lá, lá eu apontei para a luz, né? Para lá ou para cá? Para cá, Flaviana, para cá. Do tipo assim, calma, né? Só que agora você vai ter que se acalmar. Porque se você se agitar de novo, eu não sei mais te responder. E aí foi a hora que ela foi me acompanhando, eu senti nitidamente ela me conduzindo até meu corpo, só que eu não via meu corpo, é como se fosse uma energia borrada ali para mim. Mas eu me sentia deitando dentro do meu corpo. Aí na hora ainda falei assim, até que enfim eu vou deixar de ficar em pé, né? Eu fiquei em pé esses dias todos, amarrado, né? Aí comecei a reclamar. Aí ela, ó, eu falei assim, não, vou deixar, eu vou ficar boazinha, eu vou ser boazinha, eu juro que eu vou ser boazinha. E a hora que eu, na transição, que eu no meio, assim, eu tive a nítida impressão de entrando no corpo, e foi a hora que eu comecei a ouvir, inclusive eu ouvi um louvor evangélico nessa hora, não sei se estava tocando na dimensão que eu estava, ou se estava tocando no hospital, porque no hospital é como quando a gente está nessa situação, quando eu estive nessa situação, é um detalhe muito interessante. Você ouve tudo e a todo mundo. Você vê tudo e a todo mundo. Então, quando você foca, seja com um olhar, com um pensamento, ou com os seus sentidos sensoriais, qualquer coisa, você só consegue filtrar se você focar, ou no barulho, ou em alguma coisa que está acontecendo, né? Ou numa conversa que alguém está pensando, aí você consegue, né? Então, essa música me chamou a atenção, porque na época eu fazia parte de um grupo religioso, e eu sempre fui muito ligada a ouvir louvores, ouvir músicas. Então, ficou esse refrão dessa música comigo entrando no corpo e abrindo os olhos. Quando eu ia me agitar de novo, essa pessoa que estava me acompanhando de novo falou, Flavielze, ó. Aí eu falei assim, tá bom. Aí chegou a enfermeira que veio me ver, que estava acabando de acordar, me chamando, Flavielze, tudo bem? Eu já rapidinho, eu juro que eu vou ficar boazinha. Eu juro que eu vou ficar boazinha. Só que ela não entendeu, porque eu não conseguia falar direito, né? Ela, o que foi? Ela fez eu repetir umas 3, 5 vezes. Eu juro que eu vou ficar boazinha. Não me coloca para dormir mais. Pelo amor de Deus, não me coloca mais para dormir. Né? E eu falei das ataduras, né? Ela, não posso te desamarrar. Isso aí eu já estava acordada mesmo. Aí eu falei assim, só um pouquinho, que eu estava me machucando, porque quando você volta para o corpo, você sente dor. É a hora que eu senti dor das ataduras, né? E algum desconforto do inchaço da cabeça, né? Aquela coisa. Então, eu queria que me liberasse um pouco. Aí foi a hora que ela falou, você está cheio de tubo na cabeça, não posso tirar. Você pode, de repente, passar a mão e retirar os drenos. Depois que o doutor Daniel tirar seus drenos, aí eu tiro as ataduras. Mas você me prometeu, eu entendi que você me prometeu que você vai ficar boazinha. E foi a hora que as lágrimas desceram, uma emoção muito grande, muito agradecida por ter voltado, né? E, dentre outras coisas, né? É só um detalhe que eu esqueci, é que quando eu pedi, né? Quando eu estava pedindo para voltar, por favor, por favorzinho, já que a gente era eterno, então que eu podia ficar mais um pouquinho, eu senti na hora que eu tinha essa nova chance, essa chance, né, de continuar. Mas eu mesma me perguntei, o que eu posso fazer para
agradecer o tamanho dessa bênção, da oportunidade de cuidar do meu filho, de estar com a minha mãe, de estar com a minha família, de estar com as pessoas com quem eu amo. E aí me abriu uma imagem na hora. Inclusive foi até fator somatório nas minhas emoções nesses dias depois, né? Que foi uma visão do mundo em uma completa fome, fila de pessoas pegando alimentos, fila de pessoas pedindo, fila de pessoas sendo auxiliadas com pessoas que tinham condições sobre instituições. Eu não entendi direito na hora, mas o que me deu muita dor, porque é uma coisa que mexe muito comigo. Eu falei com você antes na prévia, eu chorei até, né? Eu estou aqui me segurando para não desaguar, porque foi uma coisa muito forte. Eu entendi que eu teria que ajudar mais. Não que eu sou obrigada a ajudar, mas que eu exercitasse mais esse meu lado, porque eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, desde criança, sempre gostei da parte social da coisa, né? E foi muito forte, ver aquelas pessoas passando fome, frio, sede, porque eu via pets de água, eu via envelopes de papel com comida dentro, né? Pessoas entregando em fila. E depois de muito tempo, né, quando aconteceu o auge da pandemia na Europa, eu vi na Espanha isso acontecendo. Eu chorei muito, mas eu chorei demais da conta de ver aquilo, porque eu vi exatamente aquela reportagem há quase 7 anos atrás. E eu fiquei impressionadíssima com aquilo. Que eu gosto de estar participando de movimentos sociais. Eu não apareço, né? A gente não gosto de aparecer, mas sempre que posso, aqui na minha casa a gente sempre foi, a família toda, né? Muito solidária com relação a isso. Então, a minha mãe ajuda, eu ajudo, todo mundo tem a sua parte, não é questão de falar, você é dizimista, isso, aquilo, outro. Não é isso. É o outro que está passando fome. E eu sei que, para a gente ter um pingo de discernimento na vida, você não consegue filosofar com fome, você não consegue estudar com fome, você não consegue trabalhar com fome, você não consegue... chega um ponto da fome que você não consegue amar com fome. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Flavielze, em que ela termina de contar pra gente sobre a sua segunda EQM e também responde a muitas perguntas sobre os lugares que ela conheceu e sobre as coisas que ela aprendeu. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?